Agora, interessante o seguinte, como é que foi você ter sido colocada como um símbolo sexual há anos, décadas atrás, e depois formar uma família? No sentido de, os homens, como é que os homens te viam na época que você decidiu casar? Ou foi fácil, ou não teve nada a ver uma coisa com a outra? Como é que foi para achar seu marido e formar uma família? Porque eu imagino, né, na minha mente, que os homens não têm preparo para lidar com uma mulher que foi muito famosa, preparo emocional, assim, imagino eu. E você formou uma família super linda e tudo, está constante no que faz, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, porque muita gente que eu vi mudando de carreira ou mudando de vida, fica só um tempo e não consegue ser constante a vida toda. Você está décadas depois de mudar de carreira e seguir outros caminhos, fazendo ali bem feito, como você falou. Então, como é que foi isso para você? Ou não foi uma dificuldade? Formar uma família, não ser vista mais com a imagem que você criou, com o símbolo que você criou, etc. Tudo que eu abri mão, tudo que eu renunciei foi em prol da minha família, mesmo antes dela existir. Uhum. Você já tinha noção disso, né? É porque já era o meu maior sonho. Você acha que isso é por causa da base que você recebeu dos seus pais, da palavra, tudo isso já... Com certeza. Você já forma uma consciência de futuro. É o meu maior sonho, é o meu sonho daquela menina, daquela Suzaninha lá, que brincava de cozinha quando era pequena, de cozinhar, que já limpava a casa, que já fazia arroz com 6, 7 anos de idade, já cuidava da casa, ajudava minha mãe, que para ir pro balé tinha que deixar a cozinha toda arrumada. Já era aquela menina ali que pedia para passar roupa da vizinha para ganhar um trocado para ajudar a família. Então, isso é da nossa construção. É da construção feminina, no meu caso. Eu não posso julgar e falar dos outros, mas tudo que a minha mãe passou no casamento dela foi marcado em mim. Assim como em qualquer, né? Ela vem a psicóloga falar. Mas isso tudo marca a nossa. A resiliência da minha mãe, a resiliência do meu pai, é uma das heranças que eles deixaram para mim. Vira uma inspiração e você quer viver aquilo. É um legado inconsciente, porque, na verdade, isso não significa que eu acertei toda a rota. Hein? Eu tive relacionamentos abusivos, não fisicamente, mas intelectualmente, emocionalmente. E eu errei bastante. Por conta que também tinha uma família disfuncional na infância, no sentido que... não disfuncional no sentido... Minha mãe sempre foi resiliente, ela sempre perdoou. E ali ela estava me ensinando o que era perdão. E ali meu pai, sempre errando do jeito dele, mas sempre querendo ficar e tentar. Ele estava me ensinando com a resiliência dele e o amor dele por nós. E a minha mãe, errando do jeito dela para se defender, para se proteger, estava me ensinando. Eu não querer esconder minhas máscaras, eu não querer me vitimizar. Então eu acredito nessa construção de uma vida inteira. Eu não acredito em que a nossa vida é por partes. Né? Eu acredito que nós somos partes, em 3 pilares: corpo, mente e espírito. Cada fase puxa uma outra, né? Mas que tudo... então, essa construção ela é familiar. Ela é familiar por conta que meus pais resistiram e venceram. Então, assim, é um ponto positivo dentro de uma vivência que eu fui adultizada na infância. E nem por isso eu adultizo a vida dos meus filhos. Ao contrário, eles são crianças. A gente tem que lembrar, só uma colocação, Sim, claro, que a infância é a estrada que a gente vai caminhar a vida toda. Então, olha o que ela está falando. Como ela viu, mesmo com algumas dificuldades nos pais, eles serem resilientes em tudo e superarem, isso foi inspirando ela a querer formar a própria família. Então, nunca julgue quem na fase adulta pensa diferente de você. Essa pessoa não quer formar família, essa pessoa tem opções diferentes da minha, tem escolhas diferentes da minha. Você tem que lembrar que você nunca vai conseguir julgar porque você não viu a infância dela, Exato. Você não viu... tem gente que foi abusada pelo próprio pai. sim. Tem gente que teve gente que teve pai ausente. E aí você quer que a pessoa tenha o mesmo destino, o mesmo pensamento, o mesmo propósito de vida que você. Aí que ela teve... não quer ter filho e você não entende, você fica falando, que absurdo. Exatamente. Sabe? É isso que a gente... Por isso que a gente precisa ver o outro como Deus tá escrito, não julgueis para que não sejam julgados. Não tem como julgar ninguém, essa é a verdade, né?
Esse final de tem semana... que ser coerente, né, Thiago? Tem que ser coerente. Sem dúvida. Esse final de semana passou o método Dash, né? E um dos princípios que eu ensino, o princípio do amor, é você sentir o que o outro está sentindo. Então, se você começar a sentir o que o outro está sentindo, você vai entender a grande diferença do amor-sentimento e do amor-mandamento. O amor-sentimento eu só consigo sentir quando a pessoa faz algo para eu gostar. O mandamento é quando eu simplesmente me coloco no lugar dela e sinto o que ela está sentindo. A gente consegue fazer isso muito fácil com o nosso filho. Nosso filho, por exemplo, está com uma dor de barriga, uma dor de ouvido, está gritando de dor. Você pede para Deus, passa essa dor para mim, meu filho não precisa passar por isso. Ou seja, você não se importa se tiver que passar por aquela dor pelo seu filho. Isso é por quê? Porque você está sentindo o que ele está sentindo. Se a gente conseguisse fazer isso com o próximo, iria diminuir muito a dor do mundo. Mas eu acho que antes tem que fazer com a gente. Até porque a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo. Você está dando anestesia nas suas próprias dores. Uhum. Se você está prorrogando, se você está procrastinando a sua infância, a sua adolescência, o seu casamento, a sua maternidade, se você deixando a vida te levar. Entende? Então, assim, Thiago, eu não estou falando que isso é uma regra, tá? Claro, Estou falando da minha história aqui, eu quero que fique isso bem claro. É o jeito que eu tenho construído a minha história e é o jeito que eu tenho sentido esse amar que você está falando, porque assim, não existe um curso que eu posso dar e que eu explicar isso e ter uma teoria. Olha, gente, se realmente você servir, vai acontecer isso. Você pode tomar decisão, é igual um casamento. Não amo mais o meu marido, eu quero ser feliz e meu filho vai ser feliz porque ele vai entender que o mais importante é ser feliz, né, tal. Assim, eu também não quero julgar esse posicionamento, óbvio, mas houve um aprofundamento antes dessa decisão, houve um mergulhar profundo numa busca de tentativa, de resgate de si mesmo e de toda essa situação. Houve. Para tudo tem que estudar, gente. É lógico. Principalmente se você for para psicologia, você vai perceber que não há rupturas sem traumas. Então não tem como você criar uma ruptura, por exemplo, na sua família, achando que seu filho vai levar normal. Psicologicamente, esquece, eu não estou falando nem de Bíblia, nem do que eu acho, nem de valores, nada disso. Estou falando de psicologia. Toda ruptura gera traumas. Então tudo que você puder fazer na vida para evitar uma ruptura, formou a família, vai até o fim. Decidiu que esse é teu caminho aqui, vai até o fim. É por isso que eu amo pessoas constantes. Esse negócio, tem gente que se converte, gente, por exemplo, famosa, pública, se converte, fica 6 meses falando que é crente, não sei o quê, depois volta, faz coisas piores ainda, aí depois de 2 anos se arrepende, volta para Jesus, mais 6 meses volta para o mundo de novo. Gente, ou é constante ou não é, senão você não constrói nada sem coerência e constância. Exato. Coerência e constância. Ser congruente, né? Exatamente. Para mim essa palavra está fazendo todo sentido. Wesley, suas considerações finais. Uma pergunta final. A gente sempre pergunta para o nosso convidado que conselho que ele deixa. Um conselho que ele queria ser lembrado por esse conselho. Ai, que profundo, gente. Acho que para mim, esse programa já foi todo um conselho. Sabe tudo que a gente conversou? Foi muita coisa. Muita coisa. Mas eu acho que o que eu falaria hoje, assim, se eu fosse falar agora, assim, que eu estava conversando no carro com a Mafê, o conselho é assim, não tenha medo da dor. Não tenha medo de sentir a dor. A dor da revelação de quem de fato você é. Porque no primeiro momento você vai se assustar com quem você é, sim. Mas não fuja, permaneça. Porque depois você vai ver, vai chegar perto. São camadas que você vai desconstruindo a respeito do que é a sua natureza, que não é diferente da minha, mas que vai se chegar na sua essência. E a tua essência também é a mesma que a minha, é a essência do Criador. É a essência que vai viver para sempre. Então, esse é o meu conselho. Vai fundo, não desiste. Encara quem você é, encara as maldades que você fez, encara o orgulho, encara
o egoísmo, encara a inveja, encara todas essas coisas que a gente finge que a gente não é, né? E para poder ficar bem na fita e que atrapalha a gente de chegar lá no fundo, num lugar onde você vai realmente viver a paz que excede todo entendimento.